Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, começando a terceira semana, pessoal. Vamos lá, então? Nessa terceira semana, aqui que nós vamos ver? Nós vamos ver a aula 11, 12, 13, 14 e 15, pessoal. Nós vamos começar aqui pelas relações interespecíficas. Prometo que são as últimas relações a serem vistas. Vamos ver aí o que ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes. Vamos entender essa relação que pode ocorrer e pode ser vantajosa ou prejudicial entre esses organismos. Avisos importantes: tem atividade da semana, não deixem de fazer, porque vale 30 pontos, pessoal. Observem que aumentou a pontuação. Minha água está aqui, deixa eu tomar um pouquinho. Participem lá da hora do mate, não esqueçam, tá? Vão lá, participem da hora do mate, não esqueçam. Façam a atividade da semana, vocês têm aí uma semana para fazer ela. Não deixem de fazer, por favor. E vamos direto, então, a essas relações interespecíficas lá. Entrando direto aqui no mutualismo. O que nós vamos ver aqui? Ela é uma relação harmônica. Um exemplo clássico aí, tá? Desse mutualismo, dessa relação harmônica. O que acontece aqui? Um dos organismos vai se beneficiar nessa relação. Na verdade, ambos aqui, né, se beneficiam. Nós temos uma associação aqui e essa associação entre eles é obrigatória. O que isso significa? Que nós não podemos separar eles. Para eles sobreviver, eles têm que estar juntinhos. Os dois têm que estar juntinhos. Eu não posso separar. E aí, como exemplo, temos aí, por exemplo, os líquens, como na imagem, né? Nós temos as algas e os fungos. As algas, elas realizam a fotossíntese. Elas produzem alimento que é compartilhado com o fungo. Enquanto o fungo, ele vai oferecer a proteção ali, a absorção de nutrientes para as algas. Então, é uma parceria, essa parceria é muito, muito eficiente, essas duas. Então, isso traz uma dependência para que os dois sobrevivam. Se eu separar, os dois morrem, tá? Depois nós vamos ver ainda essa relação interespecífica harmônica de protocooperação, que também é similar ao mutualismo, mas aqui não é obrigatória. Se eu separar as duas, elas sobrevivem, mas as duas se beneficiam. Elas têm uma inter-relação, uma relação existente entre elas. Aqui nós temos, por exemplo, o paguro, né, ou ermitão, e a actinia, ou anemoa, né, que a gente diz anemona, né? E aí, conseguem falar essa palavra? Me digam lá na hora do mate. E aí, o que acontece aqui? Eles ficam ali juntinhos, né? A actinia, ela dá proteção ali nos tentáculos dela, né? Que são urtigantes ali, pro paguro. E aí, protege ele, né? Mas, se separar eles vivem bem, tá? Vocês podem ouvir aí tormenta, tá? Hoje é um dia chuvoso aqui. Depois nós temos aqui o comensalismo. Aqui o bicho já começa a pegar um pouquinho mais. Por quê? Aqui um dos organismos vai se beneficiar, mas o outro, ele é afetado. E aqui a remora, né? E o tubarão. Nós temos aqui como exemplo. O que acontece aqui? Aqui, a remora, ela se fixa no tubarão e ela aproveita o resto de alimento que vai ficar ali, o tubarão vai comer e aí ela vai acabar indo comendo ali os restinhos que fica ali, que o tubarão deixa para trás, tá? Então, é uma interação onde só uma das partes tira proveito, mas também ela não prejudica
o tubarão. Então, por isso que é comensalismo e é harmônica, né? Ele não tem prejuízo nenhum e ele vai deixar aquelas sobrinhas mesmo. Então, a rêmora aproveita essa sobrinha que ele já ia deixar ali mesmo, tá bem? Depois, nós temos aqui o inquilinismo, né? Que é uma relação onde um organismo busca abrigo ou uma proteção no corpo do outro, também não prejudica o outro. Então, aqui um exemplo clássico é a orquídea, né? Essas bromélias aí. Ela... O que acontece aqui na orquídea? Que ela cresce, normalmente essas orquídeas elas crescem em árvores, né? A árvore ela acaba dando suporte para ela, né? Porque traz mais luz, ela retira nutrientes da árvore, ela tem essa relação ali com a árvore que acaba ajudando, beneficiando ela, mas também ela não prejudica a árvore. Então, é uma relação harmônica, tá? Depois nós entramos nas relações desarmônicas, pessoal. E aí, assim, aí acontece, as relações interespecíficas desarmônicas começam a ficar ruim o caso, né? Isso é um pouco mais complicada, porque vai envolver prejuízo para uma das partezinhas. E aí, um exemplo é esse aqui, é o amensalismo ou o antibiose, né? O que acontece aqui? Aqui, pessoal, uma espécie, por exemplo, produz uma substância que prejudica a outra, tá? O fungo, aqui como nós temos, ele não é afetado, mas a bactéria, ela é destruída, né? Então, por exemplo, vocês acham que o amensalismo, né, ele poderia ser considerado aí como uma forma de defesa da natureza? Se nós formos pensar, olha só. Olha só, nós estamos produzindo penicilina aqui. Nós temos o parasitismo também, que é outro tipo de relação desarmônica, né? Onde um organismo parasita, é o hospedeiro, fica ali, né? Se hospeda ali no hospedeiro, coitado. Ele acaba causando prejuízo, né? Por isso o nome, né? Então, por exemplo, nós temos lá os próprios, as próprias vermes, né? Os próprios pulgões que ficam nas plantas, dentre tantos outros, né? Esse já é bem conhecido da gente. Tem os predatismos, que é o último aí, né? Que é uma relação onde o organismo, o indivíduo mesmo, ele captura, mata o outro de espécie diferente aqui para se alimentar. Então, um exemplo clássico é o leão, é a zebra. Acho que eu tirei a imagem, que foi uma imagem bem triste que nós tínhamos aqui, do leão, da zebra. Aqui tem a Joaninha aí, ó, comendo um pulgão, né, para se alimentar. Aí, então, e aí nós terminamos essa parte aqui e nós temos essa tabela aí que resume um pouco, que mostra os ganhos e perdas, né, das diferentes relações interespecíficas. Então, vejam que em algumas interações, ambas as espécies se beneficiam, né? Enquanto em outras, uma sai ganhando, outra sai perdendo. Essa tabela é uma excelente forma de nós conseguirmos visualizar as dinâmicas e como elas são complexas, né, pessoal? E aí, quando é zero, é neutro, ninguém ganha. Agora, uma pergunta que eu deixo para a hora do mate, né? Em qual dessas relações vocês acham aí que o equilíbrio ecológico eles fica mais delicado? Por que será que o equilíbrio fica mais delicado nessa relação? Qual dessas relações que nós temos aqui o equilíbrio ecológico é mais delicado? Por que será?
Me digam lá na hora do mate. E por fim, nós temos o conceito de simbiose, né? Que foi determinado aí, ele é importante falar, porque ele foi um termo criado em 1879, tá? Ele se refere à relação ecológica próxima e independente entre espécies de uma comunidade. E aí, ele traz alguns exemplos aqui, né? A simbiose ela pode ser vista aí como em relação ao comensalismo, ao mutualismo, ao parasitismo. Então, em cada uma dessas interações, as espécies que estão envolvidas, elas desenvolvem laços que podem ser essenciais para a sobrevivência. É isso que ela vai dizer. E aí eu deixo um questionamento final para vocês. Vocês conseguem pensar em como as mudanças ambientais elas podem afetar essas relações simbióticas? Como isso pode impactar os ecossistemas como um todo mesmo? E agora nós entramos em sucessão ecológica, pessoal. O que nós vamos ver aqui em sucessão ecológica? Entender como a comunidade biológica muda e evolui no tempo, ou com o tempo. Né? Então, o que é sucessão ecológica mesmo? É o processo de substituição, né, gradual de uma comunidade biológica por outra, ao longo do tempo, até que a comunidade atinja um estado estável conhecido como comunidade clímax. Então, o que isso quer dizer? Então, imagina um deserto vazio se transformando lá num exuberante bosque ao longo dos anos, e esse processo de transformação, de mudança ao longo do tempo, é o que nós chamamos de sucessão ecológica. Agora nós vamos destacar aí algumas características principais da sucessão ecológica. Então, primeiro, ela é um processo ordenado, ela é um processo dirigido. O que isso significa? Que as mudanças seguem uma sequência, que essas mudanças são previsíveis. Então, além disso, as modificações ambientais, elas são provocadas pelos próprios organismos presentes na área. Então, uma vez que a sucessão atinge um estágio avançado, nós estabelecemos uma comunidade clímax, como ele diz aqui, que se mantém estável, desde que as condições macroclimáticas elas não se alterem, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? Então, quais são aí os tipos de sucessão ecológica? Então, existe aí, pessoal, 2 tipos principais de sucessão ecológica. Tá? Vamos conversar sobre elas. Aqui são as primárias e as secundárias. Vamos começar pelas sucessões primárias, tá? A sucessão primária ocorre em uma área que nunca antes foi habitada, tá? Então, aqui eu trago o exemplo, ó, de formação aí, ou seria o surgimento de uma comunidade lá numa região rochosa, nua mesmo, onde não tinha mesmo solo, onde não tinha vida antes, tá? Então, vejam que não tinha vida nenhuma antes, tá? É um novo ecossistema que nós estamos pensando ali. Agora, se eu estou pensando numa sucessão ecológica secundária, esse tipo aconteceu áreas lá que já tinha gente lá, aquilo já tinha sido habitado, onde a comunidade foi tirada de lá, foi removida, foi destruída. São, por exemplo, como tá aqui, ó, são exemplos lá de campo de cultivo, florestas que tinham sido derrubado, coisa que tinha sido queimada. Aqui
uma área de queimada que foi recuperado, que está em recuperação, tá? Um local onde a vida está retornando ali, tá? É essa área que nós estamos pensando como sucessão ecológica secundária, tá? Agora, quando nós estamos falando de processo de sucessão ecológica, aí durante a sucessão ecológica nós passamos por diversos estágios. E esses são chamados de estágios seriais, que são comunidades intermediárias, digamos assim, que desenvolvem antes de atingir a comunidade clímax, que eles dizem, tá? Com o tempo, os novos aí nichos ecológicos, eles surgem, né? O que aumenta a diversidade de espécie e a biomassa, tá? Do ecossistema, que logo vocês vão entender o que são essas biomassas dentro das pirâmides, tá bem? E como que esse ecossistema, pensem que esse ecossistema é como se ele estivesse construído ali como uma nova e complexa rede de interação mesmo, tá? Finalmente aí nós chegamos aqui nessa comunidade clímax e essa é a etapa final, tá? E aí nessa etapa final aí da comunidade, ela é a sucessão ecológica, onde a comunidade atinge um estado de equilíbrio mesmo, de estabilidade. A comunidade, ela vai ser caracterizada por essa palavra mesmo, por estabilidade. Aqui a biodiversidade, a biomassa mesmo, e as condições do micro... as condições microclimática, ela tende a manter tudo constante ali, tudo em equilíbrio, a menos que ocorra alguma coisa que desbagulhe o sistema, que traga ali alguma mudança para o ambiente. E aí um exemplo seria uma floresta madura, tá? Que uma vez estabelecida, ela se mantém inalterada ao longo do tempo, tá? E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar o questionamento para vocês refletirem que como uma atividade humana, né? Como, por exemplo, se eu tiver aqui numa comunidade clímax, que é essa ideia da apostila de vocês, como será que o desmatamento, ou, por exemplo, a urbanização, ela pode influenciar nessa sucessão ecológica? Como que essa atividade ela pode impactar a formação e a manutenção dessa comunidade clímax? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Vamos lá, comentem na semana. Entrando aqui nos grandes biomas do mundo, nós vamos ver, nós vamos começar a explorar aí os principais ecossistemas do planeta, diferenciando aí, né, os aquáticos e os terrestres, tá? Então, o que nós temos aqui? Os oceanos, né? Os oceanos, eles cobrem 70% da superfície terrestre, o que não é novidade para vocês, que eles são divididos em duas zonas principais, as fóticas com luz e as afóticas sem luz, talvez aí seja novidade, onde a luz não chega, que é as afóticas, né? E a vida depende de outros processos, que nós vamos ver mais adiante quais são esses processos, tá bem? Os rios, pessoal. Os rios são ambientes bem oxigenados, né? Por quê? Porque eles têm movimento ali bem constante de água, né? Mas eles tendem a ter menos plâncton, se eu for comparar eles com os lagos, né? Os lagos, por outro lado, eles são mais calminhos, então ele tem uma maior quantidade de plâncton, né? O que vai resultar aí em uma maior diversidade mesmo dos ecossistemas, se eu for pensar. Agora, os seres vivos
Em ecossistemas aquáticos, se eu estiver falando de plâncton, o que eu estou falando? É composto por organismos microscópicos que vivem suspensos em águas. Aí nós temos os zooplânctos, que são seres heterotrófos, como os protozoários e lavras de crustáceos, e os fitoplânctos, que são autotrófos, como algas, como os algas microscópicas mesmo, né? Como aqui na imagem 4. Nós temos os néctons, que são animais nadadores, né? E eu tenho os peixes, como tem exemplo na apostila de vocês. Os moluscos também tem exemplo na apostila de vocês, que se movem lá na água, né? Vocês podem ver os exemplos depois lá, que não deu para trazer todos aqui. Tem os benton, né? Que são organismos aí que vivem no substrato, e aí tem exemplo. Aqui eu trago os corais, que tá na apostila de vocês também, as estrelas do mar, tem uma muito bonita na apostila de vocês. Depois, o que nós temos lá? Tem aqui, depois nós vamos ver um pouquinho, nós vamos falar sobre os ecossistemas terrestres, né? Também conhecido aí como bioma. O que é o bioma, pessoal? Um bioma é um grande ecossistema, como vegetação, clima específico, né? Os biomas são definidos aí por fatores. E aí, o que são fatores? Quais são esses fatores que vão definir um bioma? É a latitude, é a temperatura, é o relevo. Isso vai caracterizar o meu bioma, tá? A chuva, qual é o tipo de solo que eu tenho ali. Então, vai definir, vai separar esses meus biomas. Os principais biomas terrestres, eles vão incluir tundra, taiga, floresta temperada, né? Floresta tropical, campos, desertos, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, quando eu tenho uma tundra, o que eu tenho? Na tundra nós encontramos florestas de moluscos, líquens e plantas herbáceas. A fauna, ela vai incluir animais como renas, caribus, raposas. Esse bioma, pessoal, ele é caracterizado por um clima muito frio, por solos geralmente bem gelados, assim. Agora, quando eu tô falando de taiga, a taiga ou floresta boreal, que se fala muito, ele tem uma vegetação dominada aí por pinheiros e coníferas mesmo, né? Os animais, eles são típicos, inclui ali alces, ursos, lobos. Quando nós estamos falando depois de florestas temperadas, né? A floresta temperada ela já vai incluir vegetação como carvalho, betulas, e a fauna ela vai incluir veados, esquilos, raposas. Esses biomas eles têm uma estação bem mais definida, né? Com variações bem mais significativas, se nós estamos pensando. As florestas tropicais, o que nós temos? Ela é rica em biodiversidade, como árvores altas, orquídeas. A fauna ela é extremamente diversa, inclui uma ampla gama de variedades de aves, de mamíferos. E aí, finalmente, quando eu falo de campos, né, estepes aí, ou savanas, nós estamos falando de lugares onde nós temos vegetação de gramíneas, de arbustos, bem esparsos, bem baixos, né? A fauna ela já vai ter roedores, leões, zebras. E nós temos os desertos, que tem vegetação muito limitada, né? Tem gramínea, tem arbustos, mas eles são bem espaçados. Os animais já são cobras, já são animais que rastejam mesmo, lagartos, roedores. Esse é um bioma, ele é bem caracterizado pela aridez, né?
pela temperatura bem extrema, né? Então, para encerrar essa parte, eu gostaria que vocês refletissem aí como que essas características climáticas aqui, geográficas desses biomas, eles podem influenciar a diversidade de vida que ele suporta, né? Será que eu poderia ter uma floresta tropical num deserto? Será que eu poderia ter um monte de arvorezinhas no meu deserto? Será que eu poderia ter bastante água no meu deserto? Será que eu poderia ter um monte de cactos vivendo na minha floresta tropical? Será que o mesmo tipo de plantinha que eu tenho lá no deserto eu conseguiria ter na floresta tropical? O mesmo tipo de planta que eu tenho aqui na taiga eu conseguiria ter aqui na savana? É isso que eu gostaria de que vocês refletissem e conversassem lá na hora do